Boa noite. Hoje são 7 horas da noite. Ainda tá céu azul, sol. Nem parece que são 7 horas da noite. Dia de recuperação. Resolvi fazer o meu alongamento de hoje ao ar livre. Eu vou num campo que tem aqui do lado. Eu vou bater meus 10 mil passos. E aproveitar esse calor e o dia bonito que tá aqui fora. Eu tô vindo tarde hoje. É de noite agora. Sim. Em questão de horário, são 7 horas da noite. Eu passei grande parte do dia. Preparando o novo ecossistema de conteúdos, né? Em formato de cascata. Então preparei a newsletter, a primeira newsletter. Achei um formato, conteúdo, estudei o conteúdo, criei a newsletter com base no conteúdo que eu estudei. E preparei o restante das outras plataformas para poder conversar com o mesmo conteúdo da newsletter. Então eu coloquei a newsletter como a principal forma de eu estudar e trazer conteúdos novos para todas as minhas redes. Por isso que estou indo tão tarde. E justamente também que não queria que o sol estivesse forte para poder fazer as coisas ao ar livre. Então a gente vai, ali atrás tem um campo de futebol. Não sei se tem alguém usando. Domingo essa hora, acho improvável. Então vamos lá. Bom, é isso aí. É aqui que a gente tá. Opa. Eu devo ter mais 1 hora de sol. Por aí. Tem uma nuvem passando, então o céu ficou um pouquinho. Agora ficou um pouquinho menos iluminação. Mas um ótimo espaço, vou até mostrar. Vamos lá. Umas crianças jogando ali. Tem mais uma galerinha jogando futebol ali. Lá no fundo, tem pessoal assistindo um jogo. E aqui onde eu vou ficar. Um pouco mais pra baixo, que é onde eu vou me alongar. Tá na mão, tô aparecendo. Sem problema nenhum. Bom, enquanto eu vou me alongando, vamos conversando, né? Nessa sessão de estudo de conteúdo é muito bom, porque eu tenho que encontrar algo que eu gosto de consumir e que eu quero passar pra frente, encontrar os padrões em cima disso para poder criar uma linha de conteúdo linear que conversa com a minha marca pessoal, com quem eu sou, e isso possa transferir para diversas plataformas e para uma rede, uma audiência de pessoas que também possa querer acompanhar isso. Então eu literalmente escrevi essas coisas, busquei conteúdos na internet que fazem sentido com o que eu já consumo e como eu posso reproduzir o que essas pessoas já fazem com o meu toque pessoal. Então eu peguei 5 vídeos específicos com temas similares, mas formatos diferentes de apresentação. Peguei o roteiro deles inteiro, transcrevi os roteiros inteiros, defini o que era um gatilho, defini o que era contextualização, familiarização, CTA, tudo. E aí, em cima disso, como era um tema já que eu gostava, eu fui buscar palavra-chave ali dentro, que eu poderia buscar conteúdos na internet, não em redes sociais necessariamente, online, com pesquisas, entrevistas, podcasts, artigos, tudo isso relacionado que eu poderia usar para criação de conteúdo. Então,
encontrei, cheguei na conclusão que, além disso, mais uma coisa antes, né? Eu fiz uma enquete nos meus stories, buscando perguntar para as pessoas que me seguem por quê, o que motiva elas a me seguirem, o que motivou. E cada uma tinha uma perspectiva ligeiramente diferente, porém com similaridades. Algumas falando, gosta de acompanhar a sua rotina nua e crua, especificamente, rotina nua e crua de treinos. Outros a mentalidade, outros falando sobre, gosto que você traz frases estoicas, coisas similares nesse tipo. Eu cheguei na conclusão que mentalidade pode se trazer de uma forma conjunta com psicologia. E eu sigo muitas contas que falam sobre psicologia do atleta. E é um tema pouco falado de forma acadêmica, não é? Como funciona a psicologia do atleta e por que algumas pessoas se dão muito bem em alta performance e outras não. Qual é a diferença entre um atleta e uma pessoa comum? E a realidade é que a diferença é muito pequena. É simplesmente como um atleta de alta performance consegue tornar a rotina dele, dia após dia, em alto rendimento. A pessoa comum costuma ter oscilações maiores do que um atleta de alta performance. Ou seja, o atleta erra menos. É simplesmente uma questão de quem erra menos. O jogo da consistência é um jogo de quem erra menos. Então entendi aí, legal. Psicologia do atleta é algo que eu quero passar, porque vai assimilar muito com quem eu sou e eu quero melhorar nisso. Eu quero entender o máximo possível como funciona a psicologia do atleta para incorporar na minha vida e possivelmente passar para outras pessoas. Eu estou nessa jornada de atleta. Tem outras pessoas que também estão, ou tem outras pessoas que não querem saber sobre o que é a vida de atleta, mas elas gostariam de poder ter alta performance nas suas respectivas vidas, academicamente, profissionalmente, independente do que seja. Cheguei nessa conclusão. Psicologia de alta performance. Então a primeira newsletter tem tudo a ver com isso. Fui em busca de entrevistas e artigos que falavam justamente sobre isso, escolhi um, estudei ele de ponta a ponta, escrevi sobre, e eu queria que fosse uma newsletter curta, que você pudesse ler em 3 minutos. Eu tenho algumas newsletters que eu sigo e usei elas como benchmark. Então levei isso em consideração. Quero uma newsletter que seja muito rápida de se ler, mas seja muito informativa e tenha tudo a ver com o que eu quero passar e que eu possa usar todo esse conteúdo que eu consumi para poder criar a newsletter, para poder falar em todos os meus outros campos, todas as minhas outras plataformas e canais, que seriam no caso YouTube, Instagram e TikTok. Então para mim o YouTube é uma forma de eu mostrar minha rotina de atleta em busca de me tornar profissional no fisiculturismo natural. Conteúdos longos, mais cru, como o cara falou, verdade nua e crua sobre treinos. É isso aqui. É eu falando com a câmera, eu treinando, é mostrando o que eu faço todos os dias. Sem filtros, sendo eu. E os do Instagram são conteúdos mais curtos, de 60 a 90 segundos, onde eu vou passar a mensagem que está na newsletter de forma rápida. 60 a 90 segundos falando sobre um dos tópicos que eu trouxe. Peguei 2 a 3 tópicos para colocar na newsletter, 3 vídeos na semana falando exatamente isso, quebro a newsletter em 3. Consigo trazer um carrossel que também inclui o que tem na newsletter de forma ainda mais enxuta. E também cortes dos meus vídeos do YouTube para eu poder postar nas redes sociais. Então eu tenho 3 formatos de conteúdo ali no Instagram. O TikTok para mim é uma forma de reciclar o conteúdo do Instagram. E no Instagram mesmo vira um topo de funil para trazer mais pessoas como seguidores. Os stories é um meio de funil
para poder conversar e entender os bastidores da minha vida e trazer mais pessoas para a newsletter. Eu nem comunico direito o meu YouTube por lá, mas dentro da newsletter eu vou comunicar o meu YouTube. E nos stories eu comunico o meu YouTube. Porque do meio para o fundo de funil, YouTube é um fundo de funil, conteúdo mais longo, me conhece um pouco mais. Meio de funil é stories e também carrossel, meio de funil. E newsletter também. Então os vídeos do Reels conseguem trazer mais gente. Eu bolei toda a estratégia para poder fazer exatamente isso. Então nessa próxima semana, essa nova estratégia de ecossistema de conteúdo. Cada vez mais entendendo as palavras-chave que são importantes para eu definir o meu branding pessoal e o que eu gosto de passar com os conteúdos. Esse é um processo de teste e erro, né? Tentativa e erro. Porque eu preciso postar, preciso criar, preciso ver se eu me sinto confortável com o conteúdo que eu faço. Tem vídeos que eu posto que se dão bem, mas não é a mensagem que eu quero passar. Tem vídeos que eu posto que a mensagem que eu quero passar e não se dão bem. Então justamente, preciso encontrar o que eu gosto de postar e o formato que dá certo, porque eu gosto de postar, performar. Pode ir muito bem um conteúdo que eu não me sinto bem retratado, performar muito bem. Por isso que eu estudei os padrões dos vídeos. Os padrões dos vídeos que eu já consumo, que se deram muito bem, tiveram muito alcance, para poder trazer isso para mim com esse twist específico de quem eu sou. Exatamente isso. Hoje é dia de recuperação. Eu preciso dormir melhor. Como no meu quarto. No meu quarto eu vou melhorar esse ângulo da câmera aí. Como no meu quarto. Depois eu arrumo, eu vou fazer outras. Esse cara tá dando voltas aqui, cara. Eu preciso melhorar a qualidade do meu sono. Isso vem atrapalhando bastante minha recuperação. Preciso dormir mais, provavelmente. O sono é excepcionalmente importante. Essa última semana eu estava bem fisicamente desgastado. O que atrapalhou bastante a minha recuperação. E no meu quarto não pego o ar-condicionado direito. Então ele fica bem quente. E aí, no calor é difícil de dormir, né? Então eu venho buscando táticas diferentes para poder dormir melhor e não ser impactado pelo calor de forma tão expressiva. Isso vem impactando diretamente como eu venho acordando. Se eu acordo cansado, se eu acordo bem. E nesses últimos dias eu tenho acordado cansado. Então, dormir mais, dormir melhor. Como eu vou dormir melhor? Dormir com lençóis. Eu vou dormir sem cobertor, só lençol. Eu tenho um ventilador, eu venho colocando o ventilador, ele dá uma ajuda. Não resolve muito, mas ele dá uma ajuda. E buscar diminuir a temperatura do meu corpo, é isso que eu preciso fazer, porque isso vem acelerando meus batimentos cardíacos durante o sono. E é isso, além de desidratação, se está muito quente, se desidrata, acelera os batimentos cardíacos, que vem ferrando com o meu sono. E aí não consegue dormir, fica estressado, aumenta também batimentos cardíacos, porque você fica lá estressado. Fica estressado, fica mais retido. É tudo uma bosta quando você não consegue dormir, né? Tô só voltando.
Fiz o bolinho ontem, ficou bom o negócio, viu? Eu substituí parte do meu café da manhã pelo bolinho, porque ele já ia banana, e tem banana no meu café da manhã, tem aveia, tem os ingredientes que eu usei naquele bolo, são os que eu já uso no meu café da manhã. Então eu fiz um cálculo de cabeça ali, falei, tá bom, essa quantidade aqui, porque eu preciso comer o bolo, né? E é uma porção pequena, então era uma refeição e mais alguma coisa, deve ter sobrado menos de 100 gramas de um total de, sei lá, 500 gramas que tinha. 500 gramas, deve ser por aí, talvez um pouco menos. Mas os hambúrgueres acabaram. Ficou só a parte desse bolo, que eu vou terminar amanhã. No mais, seguindo a dieta na régua, como sempre. Sem diferença nenhuma nisso. Inclusive quando eu tenho uma refeição ainda hoje, quando eu voltar, vai ser meu jantar. E eu já preparei tudo em relação a... Fiz o frango, fiz mais arroz, cortei pepino, tudo certo. Isso eu faço a cada 2 a 2 dias. Cada 2 dias eu faço isso pra não precisar ficar fazendo todos os dias e pra manter a comida fresca também, né? Porra, imagina comer arroz sem congelar. Imagina comer arroz, mesmo arroz uma semana, pô, vira uma pedra. Minhas pernas não estão tão ruins. A minha panturrilha tá dolorida dos treinos. Mas as pernas estão tão boas. Não tão frescas, mas não tão doloridas. Assim. Meu ombro não tá tão ruim. Vamos ver como eu acordo amanhã. Eu preciso ainda fazer sessão de gelo hoje, poder soltar ainda mais. Perfeito ele não vai estar, mas ele vai estar bom o suficiente para poder fazer o treino. Mesmo que talvez com carga reduzida, mesmo com talvez com adaptações. Eu não senti nada no treino de costas, que é entendível justamente porque é um movimento antagonista. Ainda assim, tenho que ter certeza. Certeza é uma palavra meio forte, mas eu tenho que priorizar não lesionar meu ombro. Lesionar o ombro é complicado pra caramba. Pra você resolver é complicado. Eu já desloquei o ombro esquerdo, foram muitos meses. Tudo bem que foi deslocamento, né? Deslocamento em diversas maneiras é pior do que fratura. E eu já fraturei também, já fraturei minha clavícula, já fraturei a tíbia. Então já machuquei o suficiente para poder reconhecer o que é ruim e o que não é em níveis, né, de lesões. É incrível que a maioria das pessoas que vêm jogar aqui futebol não são dos Estados Unidos, não são estadunidenses. São mexicanos, latinos em geral. Porque a Copa do Mundo tá aqui, né? Tá acontecendo aqui. Mas o pessoal local não curte muito. E ainda que é muito caro você assistir, pô, um ingresso é $1.000. $1.000 pra você assistir um jogo da Copa é um negócio absurdo, né? Então a galera que mais vem assistir são gringos mesmo. Mudei de novo a posição da câmera. Agora eu vou ficar mais deitado. Nossa, tem quase uma nuvem no céu.
Hoje, inclusive, é dia dos pais aqui. Aqui no México, né? Não tinha a menor ideia. Mas eu mandei feliz dia dos pais pro meu pai, que eu descobri e falei, nossa, beleza, não é um dia... Nem passou pela minha cabeça que não era um dia internacional. Tava pensando que tava demorando pra chegar uma bola aqui em mim, né? Mas também o campo é muito grande, qual a chance? Cara, a realidade é que só de sair aqui, fora de casa, andar, ver pessoas, fiz uma sessão de alongamento, soltei um pouquinho o corpo, me senti mais útil, já melhorou meu psicológico. Então, mesmo em dias de recuperação, ficar em casa é terrível. Me ajuda a sair e ver alguma coisa nova. Isso me traz mais conforto, me tirou o sono até. Eu tava com sono em casa, achando que eu tava bem cansado. Só de sair aqui eu vi que não era necessariamente esse cansaço, eu só preciso de mais um estímulo diferente. Vir em outro espaço, ver rostos novos, já me ajudou pra caramba. O sol tá indo embora agora, então a iluminação vai ficar ruim. De qualquer forma, amanhã a gente volta pros treinos, mais sequência de 3 treinos, depois eu tenho mais um dia de recuperação. Essa é a minha sequência de treinos, é ciclo de 8 dias, né? 3 treinos, 1 descanso, 3 treinos, 1 descanso, repete. Então amanhã tem mais. De qualquer forma, se inscreve no canal se não for inscrito, dá like, comenta alguma coisa aí, você tem na sua cabeça para comentar. Simbora, amanhã tem mais. Falou.